Iniciando a semana com mais um dia de Bovespa de queda, milho caindo, boi caindo, soja e dólar subindo. Vamos ver como é que a gente pode se posicionar essa semana. Tem trade bom para fazer? Não tem? O que está acontecendo aqui na nossa bolsa? O que está acontecendo lá na bolsa americana, no mundo inteiro de forma geral? Vamos mais uma vez falar de milho, de boi, de soja, dólar, índice, café. E ainda vou mostrar alguns trades, algumas coisas que eu fiz aqui, principalmente hoje que eu falei lá no grupo do Telegram no início do dia, casualmente todos eles deram certo, né? Aquela sorte que a gente sempre tem. Quando a gente mais estuda, mais trabalha em cima disso, mais sorte a gente tem, né? Beleza? Vamos ver isso em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Agora são 18 horas 3 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa as notificações, ativa o sininho aqui no canto para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo para comentar, envie suas dúvidas, sugestões, isso é muito bom, muito importante. Faz com que o canal cresça, faz com que mais conteúdo seja gerado, mais pessoas sejam atingidas e no final das contas todo mundo ganha, todo mundo só tem a ganhar com isso. Beleza? Também escaneia o QR Code que está lá em cima ou clica no primeiro link aqui na descrição para entrar lá no grupo do Telegram e fazer parte do grupo onde tem muito aprendizado. É uma comunidade, né, que eu sempre falo, não é uma lista de transmissão, não é um canal onde só eu falo. Lá todo mundo pode falar, é liberado para todo mundo, é de graça, não tem que pagar nada, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada. Só clicar no primeiro link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que vai entrar lá no grupo. E a vantagem do grupo do Telegram é que, como ele é liberado e todo mundo pode falar, tem gente que está começando agora, gente que já está há bastante tempo no mercado, gente que é do mercado físico, né, tanto de milho quanto de soja, boi, café, enfim, tem de tudo lá. E isso é muito bom, porque um tira a dúvida com o outro, o especulador tira a dúvida com o produtor aprende, né, a operar na bolsa com o especulador. Quem está começando não sabe nem por onde começar, todo mundo se ajuda, todo mundo troca informação, e o pessoal focado em mercado financeiro, então só tem assunto de mercado financeiro, não tem assunto paralelo, e quando tem, na hora já é parado o assunto, para não ter perigo de dar nenhum tipo de confusão. Então, é um grupo muito bacana, pessoal muito focado, é bastante fomentado durante o dia e surgem oportunidades. Alguém está enxergando uma compra no ativo, manda lá, né? Outras pessoas gostam, acham bacana a operação, acabam entrando também, ou uma venda, enfim, tudo isso é sempre bem-vindo. Então entra no grupo, escaneia o QR Code aqui ou clica aqui embaixo no primeiro link na descrição. E se quiser 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, além de uma corretagem, né, diferenciada, uma corretagem reduzida, e também um assessor sempre à disposição para falar com vocês, o assessor da parte de commodities, principalmente, que conhece o mercado de commodities agrícolas, além de uma corretagem, né, reduzida em relação ao XP. É só clicar aqui embaixo no segundo link e abrir sua conta lá na BRS. Beleza? Vamos falar de mercado, deixa eu mudar minha tela aqui e vamos lá, né? O Ibovespa fechando com 0,49 de queda, dólar futuro com 0,09 de alta. Deixa eu olhar aqui as commodities. Eu estou com o Zigo aberto aqui, deixa eu só logar de novo e deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Milho, né? Fechando contrato com 95 com 25, uma última queda no último candle, a gente vai ver. No after voltou um pouco, mas vamos olhar aqui o contrato 95 com 25, o X com 95 com 92, boi também caindo 313 e 318 veio o X, café subindo, caindo o Z, o Z já está o mais líquido atualmente, a soja também em alta, uma leve alta aqui do contrato X21, que é o contrato mais líquido atualmente aqui. Beleza? Então, essas seriam nossas commodities agrícolas. O que mais que a gente pode ver aqui? Vamos ver lá fora, né? Vamos ver aqui, deixa eu puxar o TradingView rapidinho aqui, ó. O que aconteceu lá fora hoje? SPI subindo 0,88, Dow Jones 0,65, a Nasdaq com uma alta um pouco mais representativa de 1,5, né? As bolsas da Europa em alta, as bolsas, né, da Ásia em alta, e o Brasil é o único em baixa, né? Então a nossa bolsa brasileira aqui é a única em baixa.
É risco político, aquela tensão interna nossa aqui, aquele ruído do famoso Brasil, né? Brasil é Brasil. Vamos olhar as commodities. Cadê? Aqui, ó. Petróleo subindo 5,39%. Olha o petróleo aqui, subiu daqui, foi até lá. Quem lembra que sexta-feira eu encerrei a minha posição em Exxon? Quem lembra que eu falei que sexta-feira eu ia encerrar a posição, né, ou pelo menos 90% dela, deixei só um farelinho lá que não vale de nada, para deixar fechada a posição, porque já tinha esticado bastante, já estava bem além, né, do meu strike, e eu estava pensando em um repique. Quem não lembra disso, assiste o vídeo de sexta-feira, que eu falei que merecia um repique antes de cair mais um pouco. E se for cair, eu vendo de novo. Mas naquele momento eu iria encerrar a posição. Olha onde é que o petróleo estava, bem em cima aqui, né, de uma região de suporte. E depois eu vou falar da Exxon lá embaixo. Mas olha aqui, petróleo subindo 5,4, o milho caindo 0,14, a soja subindo 0,15, rumores de que a China vai voltar a comprar e tudo mais, café subindo 0,19, o algodão subindo 0,28, o cacau caindo 0,51, a madeira, né, 5,57 de alta, o boi 1,75, o cobre 2,05, a parte de minério aqui, né, BHP subindo 0,2, Rio Tinto caindo 0,5, 0,6 boa, 0,50, Anglo América 1,48 de alta, Vale caindo também. Petrobras aqui subiu bastante e Exxon aqui que eu falei a mesma coisa. Eu vendi Exxon na abertura de sexta-feira, então fiquei fora já dessa subidinha que ela deu aqui, porque eu vendi aqui embaixo ainda, enquanto estava em 52 e um pouquinho, lembrando que o meu strike era lá em 55, então eu já ganhei uma grana boa aqui, e aí depois ela subiu e voltou tudo. Ainda falei, do jeito que está aqui, ela merece voltar até aqui a região dos 55, 50 e poucos, quem sabe testar esse fundinho aqui antes de cair, ou até mesmo testar um topo, né? Para cair mais um pouco. Aí ela veio até aqui embaixo, eu encerrei a posição e está tudo certo. Como eu falei, por mais que eu acredite, né, ou acreditava naquele momento que poderia o petróleo bater nos 60 dólares, quem sabe derrubar um pouco mais ali ExxonMobil e tudo mais, que a gente tem que manter o gerenciamento de risco em ordem. Então, se já foi bastante, eu não posso deixar voltar. Né? Assim como quando vai contra, eu tenho que saber o ponto de sair. Então, isso foi um exemplo de gerenciamento de risco ajustado, saí aqui embaixo e deu tudo certo. Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos dias e se eu vou me posicionar de novo ou não. Beleza? Então, vamos falar agora do nosso mercado. Falando em gerenciamento de risco, vamos começar pelo milho. Vou botar aqui o CCMU. Deixa eu ver como é que está de negócio o CCMU. Né? Eu já estou pensando em operar. A próxima operação já vai ser no CCMX. U está com 4.700, CCMX 3.600. Então o U ainda está um pouquinho mais líquido, mas vamos lá. O CCMU gráfico diário, deixa eu ver aqui, sexta-feira caiu aqui, eu encerrei minha posição no final do pregão da sexta-feira, né, ainda falei no vídeo lá isso, porque já estava bem próximo aqui a essa região do suporte que estava aqui atrás, eu falei, bom, eu estou vendido desde lá dos R$100 e ele está aqui a menos de um ponto do fundo, não vou deixar voltar, né, quase 5 pontos aqui para, ou alguma coisa desse percentual, né, metade disso, um ponto que seja para cima, estando um ponto no fundo. Então aqui eu tenho muito mais a perder do que a ganhar, estando vendido aqui em cima, né, e o preço estando na sexta-feira aqui. Então eu tinha muito mais a perder do que a ganhar aqui. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu prefiro encerrar a posição. Eu até pensei, vou encerrar um pedaço, vou ficar vendido mais um pouco, tudo mais, mas acabei encerrando mais um pouco, encerrei tudo. Né? Então é aquela famosa frase, eu tinha muito mais a perder ficando posicionado vendido aqui do que a ganhar, porque se ele caísse aqui e rompesse, beleza, haveria essa possibilidade. Mas lembrando que aqui foi um fundo, aqui foi uma região de briga de um bom tempo e tudo mais, né? Eu não ia ficar posicionado torcendo que o milho abrisse a segunda-feira rompendo depois de já ter caído 5 dias seguidos sem parar aqui, né? Então, 4 dias, isso aqui foi hoje. 4 dias seguidos sem parar. Então, por isso que eu resolvi encerrar a posição. E foi uma boa estratégia, porque hoje o milho, deixa eu botar no gráfico de 60 minutos,
O milho abriu aqui, né? Ele abriu o dia aqui mais ou menos nos 96,17, lembrando que esse é o contrato U, abriu nos 96,17, caiu um pouquinho, rompeu o fundo aqui, eu pensei, ó, talvez até era para ter ficado vendido. Aí daqui a pouco ele fez um outro candle, voltou para o 0 a 0, eu falei, ih, vai ficar o dia inteiro de lado. E aí foi, voltou, e aí daqui a pouco ele subiu, né? O pessoal do grupo estava pensando em entrar, comprar e tudo mais, eu vi lá no grupo comentando, eu ainda comentei que por enquanto ele ainda estava sem força para subir, né? Não tinha marcado nenhum movimento de compra bacana para subir, era um repique normal, ainda estava até abaixo das médias, depois subiu um pouco, chegou aqui, quando chegou às 16h15 mais ou menos, faltando 5 minutos para encerrar o mercado spot, ele vai lá e cai, né, praticamente da máxima do dia, rompendo o fundo do dia aqui em uma barra só de 5 minutos. Você botar um gráfico de 5 minutos, olha o tamanho do candle, bateu aqui, ele fez de ponta a ponta, vamos tentar pegar mais ou menos aqui, ele fez 1,84% negativo, 1,78 pontos. Olha o tamanho dessa barra, olha o volume dessa barra aqui. Entrou muitos contratos vendidos aqui, bastante mesmo. Olha o volume no diário, é representativo, e olha nos 60 minutos como o volume é representativo aqui em relação aos outros dias, né? Então, nos últimos dias, toda essa queda aqui não teve um volume tão grande quanto essa barra única aqui dos 60 minutos. Uma outra barra de venda parecida com essa foi aqui embaixo, né, mais ou menos por aqui, nessa barra grandona aqui, ó. E o mercado caiu mais um pouco além disso. Beleza? Então, mais uma vez, foi uma boa estratégia. E por que também, né? Porque aconteceu aquela barra. Pô, era fácil de enxergar isso. Se a gente colocasse um gráfico de 60 minutos, ele estava tentando romper a média. Se a gente colocasse um gráfico semanal, o milho, ele estava tocando, né, um pouquinho acima, ele não tinha rompido, ele estava tentando romper a média móvel de 8 no semanal. E se a gente colocar numa média, no gráfico diário, ele estava tocando na média móvel de 8 do diário. Então tinha média do semanal, média do diário e tentando romper ali a média do 60 minutos e tocando na média de 20 períodos dos 60 minutos. Ou seja, tinha 3 períodos, 60, diário e semanal, com resistências naquela região ali dos mais ou menos ali 96,70, 97 reais ali. Então poderia muito bem entrar venda. Eu não estava acompanhando o book, mas certamente pela quantidade pelo tamanho do candle, deve ter entrado ordem grande ali de 100, 200 contratos, e aí deu essa paulada para baixo. Agora no after, obviamente, o mercado reagindo, subindo um pouco. Então, o dia basicamente saiu de um ponto, subiu, furou fundo, voltou e está quase que no 0 a 0 se considerar o after. Isso quer dizer o quê? Nada. Não quer dizer nada. Então, a tendência aqui, né, nessa semana ainda é de uma tendênciazinha de baixa, porém, sentou em cima desse fundo aqui. E como eu falei, estava muito perto do fundo, eu tinha mais a perder do que a ganhar, eu pulei fora da operação. O que o milho vai fazer agora? Não faço a mínima ideia. Pode, sim, subir aqui e vir, né, aqui nos 97 novamente, fazer um candle pequeno ou algo do tipo aqui, assim como pode romper aqui e continuar o movimento mais um pouco, e aí depois a gente vê onde é que ele vai, né? Como eu falei, essa região aqui dos 95 é uma região que teoricamente deve ser forte, porque se romper ela, mais abaixo ele pode vir testar só aqui a região dos 90. Então 92, 91 aqui, né? Então tem caminho para andar. Então é bem provável que ele respire um pouco e volte. Ah, quer dizer então que tem que comprar milho? Por enquanto não deu nenhum sinal de compra. Os 60 minutos no after está querendo mostrar uma força. Mostrou o dia hoje, mas devolveu tudo. Então isso aqui pode ter sido só uma armadilha. Beleza? Por isso estou de fora. Não tem muito o que fazer. Deixa eu colocar o CCMX e vamos dar uma olhada. CCMX é a mesma coisa. Se botar no gráfico diário, ó, sentou hoje, né, em cima desse fundo aqui. Se perder esse fundo, pode cair mais um pouco e vir até aqui embaixo. Mas lembrando, quando eu falo se perder o fundo, não é fazer um pavio e voltar né? Ou seja, amanhã, vamos supor que amanhã abra aqui nos 96 e aí ele vem aqui e negocie nos 95,50.
né? Ah, perdeu o fundo, vou vender. Aí dá 3 horas da tarde, o mercado sobe e vai nos 97. Perdeu o fundo é fechar pelo menos um candle diário com a mínima com um fechamento aqui abaixo. E de preferência que no dia seguinte abra e negocie abaixo da mínima desse dia. Aí no dia seguinte ao dia do rompimento que a gente pensa, beleza, é um ponto de venda. Então eu vou tentar procurar um movimento por aqui que fique com stop adequado e vou vender por aqui. Porque se eu vender no primeiro candle que romper, como a gente sabe que a maioria dos rompimentos falham, é muito provável que eu seja violinado. E aqui dá para ver isso. Ó. Olha aqui esse fundo. O fundo, a mínima desse candle, no gráfico, quem tiver um olho bom vai enxergar. A mínima desse candle 145 foi em 95,75. A mínima desse outro candle 146 foi em 95,64, ou seja, 10 centavos abaixo. Se eu botar num gráfico aqui, vou traçar uma linha para me achar, mas se eu botar num gráfico de 60 minutos, foi aqui, ó, nessa barra aqui. Tá? Ou seja, o mercado veio, fez um pavio aqui, depois ele abriu um outro candle aqui, que é esse candle 1 aqui, né, que é no dia seguinte, rompeu lá embaixo e teve gente que vendeu aqui, rompeu o fundo. Rompeu o fundo do dia anterior e agora eu vou vender e esse negócio vai acionar uma venda desse tamanho aqui até não poder mais. Beleza, aí o mercado foi lá, pegou a tua ordem de venda e subiu, né, e chegou a fazer aqui uma alta forte, rompendo o topo, rompendo tudo. Se a pessoa que vendeu aqui tem um gerenciamento de risco pelo menos certo, deveria ter sido estopado com quase 2 pontos aqui, 1,8 pontos, e se ficou comprado, tomou 3 pontos quase na cara. Ou seja, é muito comum o mercado ir lá romper por 1, 2 ticks o candle anterior, seja para cima ou para baixo, e aí ele voltar tudo. Então, por isso que tem que esperar fechar o candle. Todo e qualquer candle só tem valor quando fecha. Enquanto está funcionando, o candle anterior é a referência, ele ainda não está pronto. Isso é uma coisa que vocês têm que tatuar isso. Quando o candle está abrindo ou está operando aquele candle ali, ele ainda não tem valor. O que tem valor? A gente, naquele candle que ainda está, né, em curso, é a gente olhar e se conseguir acompanhar, obviamente, depende do período do candle. A maior parte do tempo ele está comprado ou ele está vendido, ou seja, pega um candle desse aqui, ele passou, que aqui é o gráfico diário, é muito difícil de acompanhar isso, mas ele passou das 9 da manhã até as 3 da tarde aqui em cima, sabe, batendo lá em cima sem sair muito de lá, ou seja, foi um candle com uma força muito grande, ou foi um candle que ficou devagarinho, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Então isso é uma coisa que dá para acompanhar. Se eu pego um candle, uma barra de 10 minutos, por exemplo, eu vejo que ela está ali os 10 minutos todos, lá em cima, sempre brigando, um tique para cima, um tique para baixo, um tique para cima, um tique para baixo. Lá no topo dele, vocês põem, isso aqui tem muita força. Não quer voltar de jeito nenhum, então eu sei que aquela barra é forte. Eu já tenho ideia de que o movimento está forte para cima a partir daquela barra. Mas se o candle ainda está em formação, a referência é o candle anterior. Então, por isso, mais uma vez, se romper amanhã aqui, pode acionar a venda? Pode, mas eu não venderia o fundo de amanhã. Eu esperaria. Beleza? E o mais provável que aconteça é que ele volte amanhã um pouco. Que vá lá nos 97, talvez até rompa os 97, vá testar as médias lá no 98, quem sabe, né, devido a essa questão de fundo aqui. Vamos ver. E se bater aqui em cima na média, eu não consegui pegar essa venda de hoje, mas se bater lá em cima na média, eu sou um dos que pode, quem sabe, dependendo de como o mercado vai estar, vender milho aqui em cima. Beleza? Então tá bom. Vamos adiante agora, vamos falar do boi. BGIV 21. Testando o fundo aqui, né? Eu até vou traçar essa linha, vou esticar ela até aqui, ó. Mais uma vez, testando aquele fundo, chegou a romper por um ou outro tique ali, voltou um pouco, então o boi segue dentro dessa região de teste aqui do fundo, não tem muito o que fazer, né? Aquela história. O ideal seria o quê? Pensar nisso aqui e falar, eu vou largar uma boleta aqui embaixo, né? Por exemplo, alguém botou já aqui, porque ele chegou a negociar um tique abaixo, vou botar uma boleta aqui nos 313 e vou botar um stopzinho bem curtinho aqui, de bem poucos pontos aqui atrás. Deixa eu botar um after para ver. Ó, vou fazer isso aqui.
Eu vou botar uma boleta aqui nessa linha, vou ficar o dia inteiro aqui, comprei, beleza, bota um stop aqui. É um stop de menos de um ponto, né? 0,6. Ah, beleza, vou dar uma chance para o mercado, vou dar um ponto de stop. Então vou botar um stop aqui nos 312 e alguma coisa aqui. Beleza, aí o mercado vem, pega a minha ordem, sobe, estou com um ponto de stop, então se ele subir 2 pontos a partir daqui, voltar pelo menos uns 315, eu já realizo meu lucro aqui nesse topo e está tudo certo, ganhei um dinheirinho aqui. E se continuar subindo, né, e corrigir um pedaço dessa pernada toda aqui, que deu 5, 6 pontos, eu ganho bastante dinheiro. Beleza, é uma boa operação? Uma ótima operação. Eu faria isso fácil, 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 fácil. O único problema é que fazer isso no boi é complicado. Para eu fazer isso no boi, eu teria que botar a ordem aqui, pegar a minha ordem, eu teria que abrir o book, que não, abrir o book, deixar aqui no Superdom Netrix, o boi com um book aberto, olha aqui como está lá naquele fundo, o boi com um book aberto aqui, né, ficar o dia inteiro sentado olhando esse book aqui. Por quê? Se começar a minar de venda aqui em cima ou as compras começarem a sair daqui de baixo dessa região, pode vir alguém bater com uma força no boi aqui, ou ele pegar o stop da turma toda que está fazendo a mesma coisa que eu e dar uma paulada para baixo aqui, que eu vou ter que sair zerando a mercado, ou vai pegar um offset da minha ordem, que aí aquela operação que era para ser com um ponto de stop vira 4 pontos de stop. E aí eu me ferro. Se fosse qualquer outro ativo, se fosse um índice futuro, um dólar, ação, um milho, eu faria isso. No boi é complicado, o que pode, porque ele tem pouca liquidez e quando o pessoal às vezes bate, bate muito forte. E o boi é peixe grande que mexe também. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de operação. É uma ótima estratégia, um bom ponto de compra aqui, porque se ele perder aqui, é bem provável que vá lá nos R$ 300, né? Ou pelo menos deveria ir próximo a isso, porque não tem mais nada para segurar o boi aqui. E aí vamos ver o que vai fazer. Por isso que o ideal seria comprar aqui pensando nesse ponto. O ruim é exatamente isso, né? Ele já chegou a fazer um ensaio de subida aqui e voltou. Talvez amanhã ele ensaie subir de novo aqui e vá até os 315. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquela história. Tem que cuidar. Dá para fazer essa operação, só tem que cuidar. Beleza? O café, vou botar um gráfico diário do café. O café segue no 0 a 0, então lá hoje o café ali, cadê meu café daqui? Café, o contrato com 0,26, o contrato zero que está mais líquido, fechando com 0,05 de queda, está aqui bem parado, quase nada. Então é aquela história, vamos ver o que o café vai fazer, né, nesses últimos dias. E olha aqui o volume de venda hoje, né? Hoje o café movimentou bastante, apesar do candle ser muito pequeno, foi um volume de venda bem expressivo, né? Então a gente consegue enxergar isso aqui de forma fácil. Em relação aos outros dias, olha isso aqui. O café só não caiu hoje porque seguraram, mas olha o ICF. Deixa eu ver de qual contrato que foi. ICF Z21. É o Z, bem que eu imaginei. Olha esse volume financeiro de venda hoje aqui do café. Quantos negócios teve aqui? Teve 238. O café é complicado a quantidade de negócios. Mas olha que interessante. Ele fez uma barra, praticamente um doji, sem direção nenhuma, mas o volume dessa barra foi o maior volume de todos em relação ao contrato Z, por exemplo. E se eu botar no ICF Food, que pega o contrato perpétuo, tira um zoom. Cadê o volume? Nem naquela paulada que ele deu para cima naqueles dias anteriores lá, ele não fez um volume tão forte. O volume de hoje foi pelo menos uns 30% maior do que o volume de alguns dessa paulada toda para cima. E aí eu pergunto para vocês isso, o que vocês acham de um dia fechando o mercado fechando com um doji, né? E com um volume muito maior do que os outros dias. O que é isso aqui? É gente vendendo e gente segurando ao mesmo tempo? O que é? É uma zona de briga, né? Então isso aqui, sem dúvida, é uma zona importante aqui, uma zona de briga que teve, né, ordens grandes batendo tanto para cima e para baixo. No final das contas,
fechou num volume vendedor, né? Um volume de venda ganhou aqui, mas o candle em si não saiu do lugar. Então é aquela história, tem que tomar bastante cuidado com o café, porque, por exemplo, se ele perder esse fundo e entrar um volume de grande venda aqui, e ele perder essa região que isso aqui não segurar, o café dá uma paulada e volta aqui no 180. Né? Da mesma forma que ele pode romper um topo, romper essas médias aqui, entrar um volumezão grande, esse volume ficar vermelho, e o café subir com força aqui. Então hoje, apesar de ser segunda-feira, apesar de ser um dia graficamente parado, o volume foi muito grande, o volume de não só o volume de venda, né? O volume total do café. Então tem que tomar cuidado para não tomar uma violinada. Por isso que eu digo, nesse mês o café está um pouco mais complicado, eu esperaria, eu não arriscaria comprar e nem vender café agora, que está numa região difícil. O gráfico semanal, como eu falei, né? A tendência é de alta, mas está com muito pavio, muita volatilidade aqui ainda das semanas anteriores, com a questão da geada que teve e tudo mais, está acima das médias. Hoje é segunda-feira, então não está recém começando, e aí tem que aguardar. O ideal seria aguardar que essa região aqui, eu já tinha traçado essa linha desse canal aqui há muito tempo, e olha como ele vem respeitando, né, essa linha aqui. Ele pode ficar aqui em cima, andando aqui para um lado e para o outro, e a gente tem que cuidar disso. Beleza? A soja, soma SJC aqui, ó. A soja hoje, né, subindo um pouquinho, fechando o dia aqui, né, com um candle vermelho, mas com um leve gap de alta em relação ao fechamento anterior. Então ela está subindo um pouquinho aqui, dentro dessa lateralidade. Então está no 0 a 0 e está praticamente no meio do caminho. E aí aquilo que eu falo já há meses. O que eu faço com a soja? Se eu olho aqui, eu vou dizer o que? Bom, compra no fundo, venda no topo. Não está no fundo nem no topo, vamos pro próximo. Não vou nem olhar a soja. Não tem o que fazer aqui, né? E se eu diminuir o gráfico diário, já é complicado. Se eu diminuir ainda, pior ainda, porque não tem liquidez nenhuma. Se eu botar num gráfico semanal a soja, dá para ter uma ideia, porque ela está aqui o ano inteiro, vai e volta, e não sai do lugar. Na verdade, ela andou aqui todo até abril, aí subiu, andou, foi lá em cima, devolveu tudo. E aí agora está na mesma coisa que teve lá em abril, só aumentou a volatilidade, aumentou a amplitude aqui. Então olha o tamanho dos candles que estava aqui, olha o tamanho dos candles que está agora. Então tem que ficar, tá outro ativo, assim como o café, está melhor ficar de fora da soja do que ficar posicionado na soja, né, sem ter uma direção definida. A soja, quando pega a tendência, vai embora, né, quando pega a tendência de baixa também, aqui foi meio difícil, mas anda bastante. Dá para ver que ela caiu, subiu um pouquinho, mas sempre no viés. Agora aqui é alta lateral. Então, essa alta lateral aqui não tem muito o que fazer. Se botar num gráfico mensal, por exemplo, foi, voltou, furou média, né? Mas pavio, muito pavio, tanto para cima quanto para baixo. Então, o próximo alvo, quem sabe nos 26 aqui, que seria bem numa retração de 50% de todo esse movimento de alta, né? E também daria bem numa região de briga que já foi aqui atrás, além da região das médias. Então isso aqui tem um imã forte puxando para cá. Se ela vai cair, não sei, e se for, quando, também não temos como saber, né? Só o dia que andar. O melhor é, se for cair para cá, o bom é que ela suba antes, que a gente já pensa na estratégia, beleza, eu quero que a soja bata nos 26. Então tá bom, então quando ela chegar nos 30 eu vendo. Não vou vender aqui, porque aqui o meu retorno não compensa o meu prejuízo. Beleza? Então tá bom. E aí vamos falar do dólar, né? Dólar FUT hoje, né? Ele subiu e caiu e ficou no zero, ou melhor, caiu e subiu, ficou no quase que no 0 a 0, mas caindo ali, subindo 0,09% de alta. Se eu botar aqui num gráfico botar um gráfico semanal, a tendência é de alta, o viés é altista, as médias estão quase se cruzando, depois de vir lá de baixo, romper essa região que estava de briga aqui, né? E aí, mais uma vez, como eu falei lá no início do vídeo, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente opera, mais sorte a gente tem, né? Eu estava vendido no dólar e eu mandei isso lá no grupo do Telegram. Eu até poderia abrir que fica na conta da outra corretora, mas enfim. Eu estava vendido no dólar, eu vendi o dólar, e não foi aqui, foi WDO. Eu vendi o dólar na sexta-feira,
Cadê o gráfico de sexta aqui? Deixa eu tirar essa linha daqui. Eu vendi o dólar aqui, ó, nessa barra 7. O dólar tinha passou o dia inteiro, subiu, aí ele tinha tocado numa região de topo aqui, que era lá no Dolphin. Se eu tirar um zoom, botar no gráfico diário, aqui essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, marquem esse ponto aqui, 5,43,674, né? 5.436, WDO 5.436, está mais ou menos 5.436, mais ou menos por aqui. Tá? Então ele tinha tocado lá um dia anterior já numa região de topo, voltou. Aí aqui ele abriu lá em cima, tentou subir e voltou. Opa, isso aqui foi na sexta-feira. E olha o ponto aqui, ó. Essa linha aqui. Então ele subiu, voltou, fez essa barra aqui, voltou para dentro do dia anterior e aí depois lateralizou. Aqui eu estava afim de vender. Não consegui vender aqui no topo. Vendi um pouco abaixo, aqui no 5,40. Né, quando ele perdeu 5,40, na verdade, então eu vendi 5,39 e um pouquinho aqui. Né, vendi bem aqui no fundo. Botei um stop aqui atrás. Ainda falei, o meu stop vai ter 28 pontos. Né, dava 280, eu vendi um contratinho só, então dava 280 pila. Tracei uma relação risco-retorno. O meu alvo dava onde? Deixa eu pegar aqui o meu risco-retorno, tá aqui. E eu vou puxar mais ou menos aqui assim, ó. Né? O meu risco-retorno dava mais ou menos ali embaixo, um 2 para 1. Então, acho que tem 28 aqui, não tem 28 pontos sem fazer isso, 24. Beleza, então o meu risco-retorno dava aqui um alvo final aqui embaixo na região dos 5,30. Então eu vendi, eu nem me lembrava que era sexta-feira, eu me lembro que eu falei isso até. E eu tava tanta coisa para fazer na cabeça que eu não me lembrava que era sexta-feira. Eu tava aqui, tava na outra tela que fica à minha esquerda aqui, o dólar aberto. Eu trabalhando, fazendo minhas coisas, eu olhei para o lado e falei, opa, tem uma venda ali. Tem uma venda no gráfico de 60 minutos. Aí eu olhei, enxerguei esse ponto aqui, né, lá em cima no Dolphin. Então, quem não viu o vídeo de sexta, assiste a parte do dólar lá que tá bem direitinho, os pontos lá certinho, mas foi aqui. E aí eu peguei, vou botar uma boleta. Botei uma boleta de venda e vendi. Aí era 5 horas da tarde, eu fui me lembrar que era sexta-feira, e eu cheguei a abrir o Profit, olhei assim, cheguei a botar o mouse em cima ali para comprar, né, para zerar a posição, e fiquei, compro, não compro, zero, não zero esse negócio, deixo no day trade ou carrego até segunda-feira, que sexta-feira, vai que sai alguma fofoca, né, final de semana, de político, alguma coisa lá em Brasília, o dólar abre com um gap gigantesco de alta, e não, vou deixar porque eu tinha ganho dinheiro no milho, então eu tava com uma gordura, não, beleza, deixei, então tá bom. Hoje o dólar já abre com gap de baixa. E aí, para não dizer que eu estou mentindo para vocês, eu vou pegar aqui o que eu postei lá no grupo. Né? Postei, cadê? Aqui. Postei do dólar. Isso aqui, ó. Eu tinha vendido naquela linha azul. O meu stop estava aqui atrás. Aqui nessa região aqui. E aí o dólar caiu quando chegou aqui embaixo hoje, né? Que chegou ali no 5,35. 5.355,50, eu encerrei a posição e mandei lá no grupo, cadê? Mandei lá no grupo falando que eu tinha encerrado a posição de dólar, deixa eu olhar aqui se eu acho isso, mas eu mandei em algum lugar aqui, aqui ó, 9 horas e 37 minutos, acabei de encerrar a posição de swing no dólar aberta na sexta, deu 40 pontos de lucro, às 9h37 da manhã. Então, deixa eu botar aqui no gráfico de 5 minutos. Foi em 5h35 e 50, né? Foi nesse candle aqui, eu acho. 5h35 e 8. Foi nessas barras aqui. Encerrei o dólar aqui, ou seja, eu estava vendido. Aqui eu encerrei a posição, comprei o dólar. Ele estava batendo aqui onde estava o meu 2 para 1. E aí segue a mesma lógica lá do milho. A partir daqui, se ele voltasse, eu tinha muito mais a perder do que a ganhar. Porque eu já tinha ganho tudo isso aqui, 40 pontos, aqui de 43, mas 40 pontos eu tinha ganho aqui, né, e faltava ganhar mais 4 pontos. Com um contrato ia dar 50 reais. Né? E aí eu ia deixar o dólar voltar? Não, peguei, encerrei aqui, comprei casualmente, né, com a sorte,
o dólar depois subiu tudo e foi embora. Ainda comentei, acertei o olho do mosquito lá no dólar. Então, é aquela coisa. Quando a gente tem uma estratégia de gerenciamento de risco, certo, uma assimetria de risco, fica bacana a operação, fica fácil de operar, fica fácil de enxergar, e a gente enxerga os pontos e pula fora. Depois o dólar caiu, estava puxando perto da média aqui, né? Em 5,35 era bem nessa média aqui do diário. Eu ia ficar vendido no dólar em cima da média do diário, depois de dar uma paulada para cima. Eu não sou louco, né? E aí pulei fora do dólar e o dólar logo depois voltou. Então é isso. Não dá para ficar ganancioso. Quando eu fiz a venda na sexta, eu falei, eu vou carregar até os 800, ou até os 5,30. Mas ele começou a voltar aqui, eu falei, beleza, se vai cair até 5,30, vai embora de uma vez. Daqui tu não volta. Voltou, botei dinheiro no bolso. Agora, se formar um outro padrão de venda, principalmente no gráfico de 60 minutos que eu gosto, pode ser que eu venda. Ó, aqui está apanhando, está embaixo das médias, se romper aqui, né, ele pode vir testar, se romper essa região aqui, pode vir testar esse fundo aqui. Então tem que ver se vale a pena uma operação aqui para baixo. Lembrando que a tendência no semanal lá é de alta, a tendência no diário também é de alta. Então vender sempre é perigoso, porque a gente tem os gráficos maiores empurrando para cima. Beleza? Então esse é o dólar. E aí o Ibov, em vez de abrir o Ibov, eu vou abrir o índice futuro. Eu mandei lá no grupo do Telegram também sobre o índice. Aqui o índice, né, não para de cair no gráfico semanal, caindo sem parar. Se eu botar num gráfico diário, tocou lá e voltou. E olha o que eu mandei lá no grupo do Telegram, deixa eu abrir aqui. Eu mandei exatamente isso aqui, ó. Tô de olho numa venda no índice futuro, gráfico de 60 minutos, né? Vender 60 minutos, mas o gráfico da foto era o diário. Por quê? Olha o que o índice estava fazendo aqui no gráfico diário. Estava abrindo, né, próximo a uma região da média móvel do diário, que é exatamente essa região aqui. E eu estava de olho na primeira barra do dia, que era o gráfico de 60 minutos. Ele estava fazendo uma barrinha até aqui só. Não tinha feito toda essa queda aqui de baixo. Estava até aqui assim. Próximo a um topo de 2 dias atrás aqui, né? Que foi um topo que não tinha rompido. Então ele tinha um topo aqui atrás, certo? No gráfico de 60 minutos. Tinha, e tocou lá praticamente, ó. Tinha lá no gráfico diário uma média tocando ali, que já empurrou ele para baixo várias vezes, né? E eu olhei no gráfico de 60 minutos e eu falei, eu vou vender índice. Se ele me der uma entrada, eu vendo o índice. Aí eu botei num gráfico de 5 minutos e fiquei cuidando. Cadê? Esse do dia. Aqui. Fiquei cuidando. Aí subiu, voltou, ele estava mais ou menos nessa barra 8 aqui. E aí foi quando acionou venda aqui, quando perdeu o fundo e fechou abaixo, né, eu peguei e vendi. Vendi índice, botei um stop lá atrás e botei uma ordem de venda aqui, pegou e foi embora. Carreguei até um bom pedaço, quase zerei quando ele tentou voltar, porque ele abriu uma barra forte aqui, ó, e depois de abriu rompendo ela, eu quase zerei a posição aqui, ia botar 0 a 0 no bolso, que aqui não tinha dado quase nada, né? E aí depois voltou e começou a cair, foi, eu encerrei a posição quando tocou aqui. Quando tocou aqui nessa região aqui, eu já estava bem a fim de zerar, né? Porque ele balançou na primeira puxada aqui. Acabei segurando, né? E ele fez um movimento aqui bem de voltar aqui, ó. E foi bem na hora da abertura do mercado à vista. Então isso aqui é um veneno, porque ele veio fechar a linha d'água ao mesmo tempo que ele estava abrindo a bolsa. Então aqui por si só já é um ponto de resistência, que é o fechamento do dia anterior, e ainda estava a bolsa abrindo aqui no mercado à vista, no mercado spot abrindo, e empurrando para cima aqui também com volatilidade. Eu acabei segurando a mão ali, deixei uma saída aqui no 0 a 0, se tudo desse errado, voltou e eu, não, beleza. Aí quando chegou aqui embaixo eu zerei. E não fiz mais nada no índice. Então peguei uma venda de praticamente 600 pontos, não chegou a 10, deu 500 e poucos pontos aqui. Peguei uma venda de 500 e poucos pontos aqui, com uma mão, não foi uma mão das maiores, foi uma mão legalzinha e bacana. Por quê? Gráfico diário, tocando na média, um gráfico de 60 minutos em cima de uma região, né, de suporte, de resistência lá em cima, abrindo lá em cima, e aí eu vou lá, boto num gráfico de 5 minutos, beleza, falo, beleza, vou fazer um day trade aqui, mas vou esperar um ponto de entrada bacana para confirmar aquela força lá.
Então, aquilo que eu falei no vídeo esses dias, né? Como operar day trade. Se a gente vai operar, por exemplo, um dia que nem hoje, eu vou operar comprado, nessa primeira barra que ele fez forte aqui às 10 da manhã, é porque agora vai reverter, já caiu demais, vai reverter. Se eu for operar o comprado aqui, eu vou estar operando contra o gráfico de 60 minutos, que bateu numa resistência lá e está caindo, né, que a tendência é lateralizar e vir, né, testar aqui embaixo. Então, estava operando contra o gráfico de 60 minutos, eu estava operando contra o gráfico diário, que a média estava para baixo, ele acabou de tocar na média, né, e eu ia lá no gráfico de 5 minutos dizer que eu estava certo, que naquela barra, naqueles 5 minutos, o mercado ia subir. Sendo que eu tinha um gráfico diário dizendo que não é hoje. Beleza? Então, por isso que eu digo, quando a gente olha um gráfico maior e tem o apoio de um gráfico maior, é muito bacana. Se o gráfico está sendo está caindo, o gráfico diário está caindo, fazer um day trade nos 5 minutos de venda é barbada, porque ele cai com força, tem volume para empurrar para baixo, tem força caindo. Beleza? Então também fiz um day trade no índice aqui, ainda cantei a pedra lá no grupo do Telegram. Então, mais uma vez, né, para resumir aqui, foi finalizada na sexta-feira a operação de venda no milho. O milho hoje, né, assustou todo mundo subindo, voltou no after, está subindo, então não se sabe para onde vai. Ou seja, concluo que saí num ótimo ponto no milho na sexta-feira, basicamente no fundo do dia lá. Beleza. Encerrei hoje, às 9 e pouca da manhã, né, a venda do dólar, que deu casualmente aonde? No fundo do dólar. Então, fiz uma operação no dólar vencedora no ponto de entrada até o fundo do dia seguinte. Beleza, show de bola também. Deu tudo certo. E aí, para finalizar, day trade no índice futuro, baseado, né, numa leitura de um gráfico diário, uma leitura até mesmo de swing trade, não para day trade, e também fiz, no gráfico de 60 minutos. Inclusive, se eu tivesse feito uma operação ali, é que eu fiz pela Clear e deixei marcada a opção day trade. Mas muitas vezes eu faço day trade, mas na conta de swing trade mesmo. Porque às vezes eu entro na posição, seja comprado ou vendido, se eu vejo que beleza, vou realizar o lucro aqui no final do dia, eu realizo. Se não, eu deixo montada a operação e fico mais 2 dias. Inclusive hoje seria um dia que daria para fazer isso. Poderia ter continuado vendido o dia inteiro, podia ter vendido lá onde eu vendi, e continuado vendido o dia inteiro até o mercado fechar o dia de hoje e dormir vendido. Né? Não cheguei a fazer isso, mas poderia ter feito isso. Porque seria uma operação de swing trade. Beleza? Então, eu sempre digo, não adianta querer ficar clicando toda hora, botando boleta toda hora e o mercado indeciso. O milho hoje estava numa região ali que ele tinha que ou subir ou cair. Ali onde ele estava não tinha o que fazer. Vocês acham que eu fiquei olhando o milho o dia inteiro hoje? Eu nem olhei. Eu olhei dólar, né, no início do dia, porque eu estava posicionado. Abri o índice futuro para ver como é que estava ali. Estava num ponto bacana, pensei em vender, cuidei ele. Depois, cuidei mais olhado nas minhas operações com as minhas ações e algumas opções ali. Dei uma mexida na carteira. Mas o milho e o boi eu só vi para ver onde é que estava. Né? Ah, tá ali, tá no 0 a 0, beleza. Aqui eu não posso fazer nada. Não posso nem comprar e nem vender, porque eu não sei para que lado vai. Então eu não tinha interesse nenhum em botar uma boleta de milho hoje. Né? Eu vou botar uma boleta de milho quando? Quando ele romper e continuar o movimento para baixo, eu sou vendedor. Quando ele subir e tocar lá nas médias, eu sou vendedor. E se ele subir, romper as médias para cima e ficar meio mostrando força de subir, eu viro comprador. Não tenho pressa. Ele tem que se decidir antes, me mostrar para onde vai. Beleza? Então, mais uma vez, o mercado sempre antecede os movimentos, sempre avisa quando vai subir, avisa quando vai cair, e pontos, né? Dias que nem hoje no índice futuro são dias fáceis de operar, e aí a gente tem que aproveitar esses dias e não ficar tentando clicar a cada 5 minutos, a cada barra, tentando adivinhar o próximo fundo ou o próximo topo. Beleza? Boa semana para todo mundo, bons trades, bons ganhos, espero que todo mundo ganhe dinheiro, dê tudo certo. Valeu, tchau!